Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar de saúde íntima. Isso mesmo, estamos voltando nesse assunto. Já falamos de perda urinária, de diástase e agora estou aqui com a Renata. Olá! Oi! Olá! Fisioterapeuta, especialista nesse assunto, para falar de saúde pélvica. Continuar falando. Saúde íntima e assoalho pélvico. Exato. Bom, vamos começar. Trouxemos várias coisas aqui, você trouxe. Uhum. Vamos dar um geral, geralzão, né, da saúde íntima. Por que é tão importante a gente falar desse assunto, voltar nesse assunto, olhar para isso e como isso impacta na vida das pessoas e dos atletas. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, uma delícia falar disso. Bom, eu acho que é importante falar de saúde íntima porque ninguém fala de saúde íntima, começando por aí. A gente vai no ginecologista, né? A gente faz lá nossos exames, Papa Nicolau, vê se não tem nenhuma candidíase, mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. A gente não é ensinado a olhar para essa região do corpo como uma região que tem músculo, que tem ação, né? Tem contração, que tem relaxamento, que tem disfunções, que podem ter sinais e sintomas para além de uma coceirinha, de uma candidíase, né? Então, a gente não fala desse assunto. E para o atleta é muito importante porque é uma região de sobrecarga, né? Tá ali recebendo impacto, tá recebendo força, tá recebendo um monte de coisa. E o atleta também não tem nada de informação sobre isso. Então, acho que saúde íntima é assunto para sempre, para todas as fases da vida. E não só para mulheres. Não, todo mundo tem pelve, todo mundo tem assoalho pélvico, então não tem muito como fugir. E muito importante, não é só para mulheres, né? Não é só Você, para mulheres. treinador, marido, né, tá ali fazendo parte, homem também tem, sim, tem o assoalho pélvico, também. tem disfunções. Então, é muito importante falar disso para saber diagnosticar, entender e, o mais importante, não normalizar um problema. Normalizar, que é um dos problemas que a gente tem, né? Fora do esporte mesmo, a gente vê muitos sintomas como incontinência urinária, dor na relação sexual, como sintomas normalizados pelas mulheres. Então, tô com uma perda de xixi, mas é porque eu tô grávida. Normal perder xixi porque eu tô no pós-parto. Normal perder xixi porque eu faço muito esporte, é muito impacto. Normal ter dor na relação porque é assim mesmo. Então, sintomas de assoalho pélvico são muito normalizados. E dentro da prática esportiva, além da normalização, acho que tem ainda o tabu. E tem uma questão muito importante, principalmente para treinadores, é que ninguém questiona a atleta se ela tem alguma coisa ali. Isso é muito importante. Né? Porque na cabeça do treinador, dificilmente vai passar assim, perguntas como foi? Você já, né, é mulher? Uhum. Como que é? Tem um questionário para isso? Como que funciona? A gente tem, voltando, né, um pouquinho, só para fazer uma linha de raciocínio. A gente tem alguns fatores de risco para disfunção perineal, né, dessa musculatura. Então, acho que todo mundo que treina atletas ou que trabalha dentro da saúde, com mulheres, principalmente, que é o público que tem mais disfunção, deveria saber esses fatores de risco. Para justamente questionar, né? Eu saber se essa atleta tem mais fatores de risco ou não, se são fatores de risco modificáveis ou não. Então, por exemplo, o primeiro fator de risco para a disfunção de assoalho pélvico é ser mulher. Primeiro fator de risco. Primeiro fator de risco. Então, não é nem ser mulher, né? É ter uma vagina. Né? Então, vamos lá. Por quê? Porque o assoalho pélvico de quem tem vagina é mais perfuradinho. Então, a gente tem ânus, né? Ânus aqui embaixo, tem vagina e tem a uretra. Então, 3 buraquinhos. Só o fato de ter um orifício a mais é uma musculatura menos íntegra. Então, né, uma abertura nessa musculatura já torna ela mais frágil. Então, já é o primeiro fator de risco. Outros fatores de risco. Idade. Falo que idade e gravidade ninguém segura. Não tem como, né? Não tem como fugir. Essa é boa, hein? Idade e gravidade. Então, tem vagina, idade, gravidade. Mulheres brancas. Então, mulheres brancas têm um colágeno mais molinho do que mulheres asiáticas e negras. Que interessante. Então, aí o pessoal já pode ir fazendo, né? Check. Tem constipação intestinal? Na maioria das vezes, nós mulheres somos ensinadas a não fazer cocô em qualquer lugar. Uhum. Então, não vai fazer cocô fora de casa. Então, a gente fica aqui segurando. Mulheres têm muito mais constipação. Nessa de ter muito mais constipação, segurar muito tempo o cocô, na hora de fazer cocô, muita força. Isso, a longo prazo, sobrecarga de musculatura.
Check. Quantas vezes você engravidou? A própria gravidez é um baita fator de risco. Né? Um bebê crescendo ali progressivamente todo santo dia, cada vez mais pesado, sobrecarga. Como que foi o nascimento desse bebê? Foi um parto normal, que é fator de risco? Foi cesárea, que também não protege? Quantos partos foram? Foi um parto com intervenção? Teve episiotomia, teve fórceps, teve epísio? Ou não, foi um parto mais natural? Teve laceração? Não teve laceração? Então, são um monte de coisas. É muita coisa que deveria estar na anamnese já. Quando você começa a fazer, né, treinar uma mulher, a gente já falou, o primeiro fator de risco. Sim, e aí? Tem que estar ali, qual que é a né? história dessa mulher até chegar em você? Treinador, profissional da academia, personal, né? Isso é muito importante. Exato. Então, se você tá ouvindo aqui e trabalha com isso, cuida de atletas, mulheres, atletas ou não. Questiona. Né? Questiona isso. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem uma história por trás. Esse corpo tem uma história. Esse corpo tem uma história, exatamente. Tem essa história e tem a modalidade que ela escolheu. Então, já tem um montão de fator de risco e tem uma modalidade de sobrecarga. Eu tenho que ter essa noção e essa pessoa tem que ter essa noção também. Então, tipo, você que veio do triatlo, não tem como falar, Bru, você tá, sei lá, com uma disfunção, para de fazer triatlo. Sendo que é uma coisa que você sempre gostou. Mas sabendo que tem fatores de risco e eu tô dentro de uma modalidade que pode piorar, como que eu te protejo para você continuar fazendo o que você gosta de fazer? Sem ter problemas. Porque... Ou se tiver problema, reabilita pra gente continuar tendo uma vida fazendo o que gosta. Isso é muito importante, porque você trouxe alguns dados de estudos, né, de mulheres atletas que acabam desistindo do esporte por ter esse problema, por não relatar, por não ter conhecimento que pode tratar isso, porque a gente normaliza muito. E atleta é sempre assim, não, é tranquilo, isso aqui é um negocinho, mas tá tudo bem, não dá nada. Não, vamos lá. E aí a coisa vai piorando, né? Eu posso falar isso com propriedade, eu tive incontinência, a Renata me tratou, porque eu sempre normalizei. Então, é normal perder um pouquinho. Eu tô fazendo força, é normal. Sim. E assim vai, né? Então, e daí vai progredindo, E vai progredindo, até chegar uma hora que você fala, eu preciso de ajuda. Mais. E é importante saber que uma gotinha perda já é incontinência. Então, qualquer perda é incontinência, né? Então, espirrou, perdeu? Incontinência. Não conseguiu chegar no banheiro? Incontinência. Dei risada? Incontinência, perdi, né? Então... eu falo que todas as nossas necessidades fisiológicas são necessidades para não ter problema, não é para ser difícil segurar, nem para ter dificuldade para soltar, é para ser gostoso. E com controle. Já perdendo o controle, tem coisa errada aí. E daí eu trouxe alguns dados na colinha aqui mesmo, né? Sim. Então, atletas, elas têm mais disfunção perineal de assoalho pélvico do que a população geral. Pelas estatísticas, de 23% a 80%. 80%? Tranquilo. Quase ninguém tem. Quase ninguém tem. As levantadoras de peso, que gostam de carregar peso, né? Muitas delas, pela prevalência, 50% tem incontinência urinária, 23% tem prolapso de órgão pélvico, ou seja, o útero pode descer pela vagina, ou a bexiga ou o reto projetar pela vagina. 80% pode ter sintomas de incontinência anal. Perda de pum, perda de cocô. 80%? Então, 80%. Dados do CrossFit, né? Que é uma modalidade muito procurada hoje em dia. Tem bastante mulheres com incontinência anal. Dessas incontinências anais, 52% de perdas fecais. 93% de flatos. Perda de pum sem querer. E isso durante o esforço, não tem esse dado? Tem atletas que perdem durante o esforço, tem atletas que perdem durante o esforço e durante a vida comum também, fora da modalidade. Acaba interferindo, então não adianta, a pessoa para de treinar porque tá com já causou um problema ali. Já causou um problema. E tem que reabilitar. E tem que reabilitar, porque ela não é só um problema físico, vai afetar a sua qualidade de vida. Então, tem alguns dados sobre aumento de depressão, de ansiedade nessas atletas, de retirada do esporte. Então, paro de fazer o que eu mais gostava na vida.
E como tem uma normalização e às vezes um tabu de não falar sobre o problema, também tem piora dessa disfunção. Porque se não tratar, vai piorar, vai envelhecer e que você acabou de falar que tudo cai. Então, gente, tem que fortalecer. Tem que cuidar. Então, a gente tá falando de novo desse assunto porque é muito importante. E esse fortalecimento, ele é feito por uma fisioterapeuta especializada, certo? Então, entendeu que tem um problema, vamos buscar o tratamento. Até para ver se seu caso é fortalecimento ou não, porque nem sempre é. Então, o que a gente vê também muito na prática é uma grande incidência de mulheres com uma musculatura muito rígida, muito tensa. Então, antes de a gente entrar com um trabalho de fortalecimento, né, de contração ali, a gente tem que fazer um trabalho de terapia manual, ensinar essa musculatura a relaxar, baixar o tônus dela, para depois aprender a contrair adequadamente. Tem uma analogia que eu faço muito em relação ao bíceps. Então, como que a gente pensa na amplitude de movimento do bíceps? Eu tenho que conseguir esticar meu cotovelo e colocar a mão no meu ombro. Essa amplitude esperada. Se meu bíceps tem um encurtamento, minha amplitude é pequenininha. Eu não vou ter a mesma capacidade de movimento. Mesma coisa no assoalho pélvico. Se ele está rígido, ele não vai conseguir fazer uma contração efetiva para segurar xixi. E nem um relaxamento. Nem um relaxamento efetivo. Então, primeiro, eu preciso normalizar. Normalizou? Já sei como que ele está. Agora eu entro com exercício mesmo de contração, relaxamento, controle, coordenação. Coordenação também é importante. E aí chegamos num ponto interessante também, que afeta diretamente a performance. Essa rigidez muscular, qual é o impacto na performance do atleta? Então, assoalho pélvico, eu falo que é uma musculatura muito especial e muito doida, assim, porque a gente não olha para a vagina como um músculo e nem pensa nesse assoalho pélvico como uma musculatura que tem relação com outras, né? E ela tem. Então, aqui pelo vídeo, a gente tem 2 camadinhas de músculo, tá? Então, a gente tem uma camada superficial, que fica bem atrás dos lábios, que é uma camada que a gente fala que é uma camada mais sexual, que é responsável pela organização de clitóris e sensibilidade. E tem uma camada mais profunda, que é a nossa rede de sustentação, né? Que os órgãos estão aqui e ela fica ali dando uma sustentada. E junto dessa musculatura, a gente tem essa musculatura aqui da frente, que é uma rotadora do seu quadril. Quase não tem relação. Quase não tem relação. E aqui atrás a gente tem rotadores também de quadril e bumbum, né? Glúteo. Então, às vezes, aqui tá tenso, aqui tá tenso, aqui tá tenso. Tem toda uma rigidez dessa pelve que deveria estar móvel, porque é o centro do corpo, e nada tá andando. E pensando em lesão, às vezes vem uma lesão externa do assoalho pélvico, mas leva tensão para dentro também. Então, tá tudo relacionado. E, além dessa musculatura de coxa, de glúteo, a gente tem relação ainda com o abdômen aqui na frente e respiração, diafragma respiratório. Então, não tem jeito, tá tudo relacionado com o assoalho pélvico. A gente tem relação de assoalho pélvico com a nossa língua. A nossa mandíbula. Né? Então, a gente tem que ter essa relação e esse olhar mesmo. Que uma lesão de fora pode gerar impacto nessa musculatura, trazer tensão, trazer uma disfunção. E a musculatura de dentro ter uma repercussão também na musculatura de fora. Então, não é incomum, por exemplo, mulheres com tensão, com dor na relação sexual, a hora que a gente palpa glúteo, palpa lombar, tá tudo também... Tudo tenso, travado. Tudo travadinho. Porque ela não consegue Você vai perdendo mobilidade, essa mobilidade. E quando a gente tem dor, a gente vai para uma postura antálgica, né? Já fica aqui meio travadinho para não ter dor. E você vai travando tudo. E do outro lado, assim, né? Se você tiver uma pelve com mobilidade, que trabalhe normalmente, então consiga fazer a força e relaxar, qual é a vantagem disso? A vantagem é que nosso corpo ele foi feito para movimento, né? Para ter força, para ter relaxamento, para ter amplitude, para ter flexibilidade. Então, uma pelve que tem essas características já é uma pelve muito mais saudável, que vai se relacionar com o lombar, com o abdômen de uma forma mais saudável também. E vai ter uma sustentação de órgão pélvico muito melhor. Muito melhor. E aí, absorção de impacto. Tudo melhor. Tudo melhor. E vai prevenir lesão. Também. Com toda certeza. Se a gente pensar que a saúde é equilíbrio, né? Sim. Tentar equilibrar.
E isso, inclusive, pensando em estrutura. Então, uma musculatura que está mais saudável, ela vai ter mais resistência, ela vai suportar melhor as demandas dela, pensando em assoalho pélvico, uma musculatura que está segurando nossos órgãos 24 horas. Então, olha a demanda dela, 24 horas segurando aqui um peso, né? Vai dar conta dos impactos, porque como a gente estava falando antes, né? Nosso corpo, ele foi feito para dar conta de impacto. Sim. Mas também, se a gente vai restringindo ele na mobilidade, esse impacto fica muito duro. Então, o pé não dá conta de amortecer direito, sobra tudo para o assoalho pélvico. Se ele tiver tudo rígido, não vai dar conta também. Vai ter perda, vai ter tudo. Lombar, tudo fica travado. Fica tudo travado, né? Tá, é uma correntinha, né? Vamos para a parte prática. Chegou lá uma atleta dura, nem vou falar que sou eu, tá? Desculpa. A gente põe pra rebolar. Então, qual que é o primeiro? Primeiro você avalia e trabalha essa mobilidade. Tem que trabalhar a mobilidade. Porque é até esquisito, né? Ah, vamos rebolar. Quê? Eu tô indo fazer fisioterapia pra rebolar? Pra trabalhar a mobilidade pélvica, pra ir soltando tudo. Se a gente pensa que o rebolado é uma coisa besta, né? Mas colocar todo esse arco aqui pra gente mobilizar, a gente mexe muito a musculatura de lombar, com musculatura de quadril, com abdômen. E às vezes na atleta tá tudo muito rígido, porque vocês estão acostumados com força, né? Pancada o tempo inteiro. E pode ser muito difícil essa coisa do suave, do movimento, do deixa deslizar, deixa sentir devagarinho, pra depois ir pra uma parte mais interna, né? E aí a respiração... Respiração, tudo junto. Porque tem respiração um papel... e assoalho pélvico é tudo junto, né? Eu falo que é uma sanfoninha. Então, a gente tem que ter mobilidade. Então, o diafragma desce. A hora que a gente inspira, o diafragma desce. Quando ele desce, ele empurra todas as vísceras da barriga. Esse assoalho pélvico, ele tem que dar conta desse volume que aumenta. Então, ele desce também um pouquinho. Tá. Soltou o ar, o diafragma sobe, as vísceras reposicionam, o assoalho sobe. Então, a gente tem que ficar fazendo isso. Esse movimento é o natural. É o natural, lindo, deveria maravilhoso. ser. Que deveria ser que quase ninguém tem. Que as pessoas nem respiram hoje em dia. Então, a gente, muitas vezes na fisiopélvica, começa com exercícios que parece que não tem nada a ver. Para dar uma reconectada em várias coisas, para depois a gente ir para... Não, é muito interessante, porque assim, quando a gente pensa em performance, é muito treino, descanso, alimentação, e a gente deixa de olhar para coisas que podem melhorar muito a performance e prevenir lesão. E então, vocês ainda estão acostumados com dores, né? Exato. Tá sempre com dor. Daí a gente muitas vezes faz um pouquinho de movimento, organiza. Nossa, aquela dor que eu senti, achava que era minha. Então. Não tá mais aqui. Não, você tem dor? Tenho, mas né? tá tudo bem, né? Aí, de repente, nossa, mas aquela minha dor na lombar melhorou. Melhorou um pouquinho. Nossa, mas o meu ombro tá mais com uma mobilidade soltinho. Melhor. Então... E é muito doido, né? Sentir nossas relações, assim. É bem interessante. E assim, a gente... E assoalho tem a ver com o braço. Porque, por exemplo, né? Se eu tenho uma incontinência urinária, o assoalho pélvico, ele é um estabilizador da sua pelve. Sim. Então, ele tem que ser ativado milésimos de segundo antes da gente movimentar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Isso ele tem que estar ali. Ele tem que estar ali. Se ele não tá... Se eu tenho uma perda de urina, esse recrutamento milésimos de segundo antes é deficitário. Tá, entendi. Então, você acaba meio que perdendo estabilidade da sua pelve, nem que seja pouquinho, às vezes nem percebe, mas às vezes no movimento de braço. Então, sei lá, sou uma arremessadora, sou uma levantadora de peso, tenho um assoalho pélvico que tá mais ou menos, meia boca. Eu não vou conseguir ativar na hora certa. Não vai ter tanta estabilidade embaixo para você fazer seu movimento mais livre em cima. Entendi. Agora muito entendi. Doido. No triatlo a gente vê isso na natação. Sim. Porque, principalmente, quando você nada a distâncias muito longas, acaba sobrecarregando a lombar também, porque tem que estabilizar o corpo. Tá sempre retinho. Sempre manter. E aí, eu lembro quando a gente começou a trabalhar, eu falei, nossa, parece que tá mais fácil de manter. E a gente foi achando o nível de contração que eu tinha que fazer durante a natação pra não ter a dor. Pra né, não ter dor e melhorar a mobilidade. É isso. Tá tudo ligado, gente. Tá tudo ligado. E é por isso que a gente fala de novo aqui. Então, esse assunto não é só para mulheres. Não, é pra todo mundo. É para todo mundo. E o homem também consegue fazer essa estabilização, é importante. Sim. Apesar deles terem mais facilidade, né? Ele tem menos disfunção, né? Principalmente o homem mais jovem. Nesse sentido, assim, de incontinência. Mas eles podem ter disfunção de excesso de tensão também. Também?
Então, homem que tem dor na lombar, ou às vezes lesão... Tem Não, e às vezes algum é tipo de tradicional. lesão? Assim? Não, mas, por exemplo, vocês que ficam muito no ciclismo, muito sentado, com muita pressão nesse assoalho pélvico. Então, às vezes, tem lesão aqui de pudendo, tem dor perineal, tem dor que pode estar irradiada para lombar, para glúteo, por excesso de pressão. Lesão de pubis, por exemplo, em homem. Pode também trazer alguma coisa para assoalho pélvico. Outras questões, né? Então, sei lá, uma ejaculação precoce, uma disfunção perineal, pode ser por musculatura rígida, que não vasculariza direito. A mesma ideia da mulher de não conseguir relaxar pode acontecer no pode homem. acontecer no homem também. Tá vendo? Falei que vocês tinham que ficar aqui. Né? Não trabalha com homens, mas tem físios que só trabalham com essa parte da uro masculina pra organizar essa musculatura. Tem físio específica. Só pra... Olha só, não sabia. Habilitação de assoalhos e pênis. Que legal. Não, é importante, porque, assim, se a saúde se a íntima mulher não é conversada. Então, se mulher não fala muito, homem deve falar menos ainda. Então, é importante a gente falar isso. E se tiver tendo um desconforto, o mais importante, não normalizar. Não normalizar, então. Porque é muito comum isso. Assim, é impressionante como as pessoas normalizam. E a gente até, nos outros podcasts que eu gravei sobre o assunto, a gente até falou, né, do número de absorventes que tá crescendo muito. Absorvente para segurar xixi, né, incontinência. E aí você fala, se o mercado tá olhando para isso, é porque tem gente comprando, porque ninguém vai produzir alguma coisa à toa. Então, olhar para isso é muito importante para as pessoas conseguirem fazer o que elas gostam, né? E é doido. De uma maneira saudável. O mercado tá produzindo calcinhas, né, para incontinência, os absorventes para incontinência, porque sabe também que a mulherada não fala. Então, elas vão lá na farmácia, compra, meio mocosadinho, escondido, usa, e ninguém vai saber. Mas ela continua no silêncio. E assim, o fato de você procurar um profissional, não quer dizer que você precisa colocar num cartaz, falar, né? Assim, então, é importante saber que existem profissionais que cuidam disso especificamente, né? Tem esse conhecimento, trabalham com isso, vivenciam isso todo dia, como um ginecologista, como um urologista, da mesma forma. E falar também pro gineco, porque nem sempre o gineco, né, o uro, vai questionar. O uro sim, né, que tá bem na área, mas o gineco nem sempre questiona. E às vezes o médico é a porta de entrada pro cuidado. Exato, porque daí você vai no médico com uma queixa. Então vai lá e fala, doutor, eu tô perdendo xixi. Quando eu tuço, quando eu faço um esporte, pra ele direcionar. Isso é importante. E se ele não direcionar, saiba que vocês podem ir pra fisioterapia direto. Também é muito importante. Não, né? Porque é importante falar. Tem alguns médicos que são super a favor, que são atualizados, que entendem a fisioterapia como padrão ouro, porque né? Padrão ouro para incontinência urinária, para essas disfunções, é a físio. É a físio, começa isso que eu ia perguntar. Físio, padrão ouro é físio. Físio. E daí, se a físio não estiver dando conta, porque às vezes tem coisas que não dá conta, precisa de um suporte de medicação, às vezes cirúrgico mesmo, daí vai para outros caminhos. Mas primeiro, tentar organizar toda esse bololô, essa bagunça que essas relações todas de assoalho pélvico. Que às vezes a questão não é nem aqui, às vezes pode ser um abdômen que não ativa direito, uma tosse que é mal feita. Muita gente tosse mal feita? Muita gente tosse invertida. Tosse mal feita. Tosse invertida. Não, tosse agora invertida. Você vai ter que explicar. O que é uma tosse? Como que é uma tosse? Pensa aí na sua tosse. Tosse normal. Tosse normal. O que seu abdômen faz quando tosse? Nossa, eu nunca pensei nisso. Então, a tosse, ela tem que ser um aumento de fluxo de ar para expulsar alguma coisa que tá aqui na nossa garganta, no pulmão. Tá. Pra gente ter um fluxo de ar aumentado, a gente tem que ter contração de abdômen. A gente contrai tudo embaixo pra fazer esse ar sair por cima. Tá. Eu posso ter uma tosse invertida empurrando o abdômen pra fora. Que eu brinco que é uma barriga de Papai Noel, sabe? Se eu tô tossindo, empurrando meu abdômen pra fora, eu tô fazendo um vetor de força em cima da minha bexiga. Então, às vezes a pessoa, eu perco muito xixi tossindo. Deixa eu ver como você tosse. Caramba! Você vai ver que tá lá fazendo Papai Noel. Tosse então, invertida. A gente tem que, às vezes, reabilitar abdômen, conscientizar treino de tosse, às vezes o assoalho só tava ali sobrecarregado. Tipo, Bruna, minha filha, desse jeito não dou conta. Tá, tosse certo, porque você tá tossindo errado. Tosse certo, que daí eu dou conta. E daí vai. Entendi. Por falar em tosse, deixa eu até tomar minha água. Por favor, super copo da Paco aqui, que
Agora a gente tá em outro patamar aqui no Chique. podcast, tá? Vou beber o meu, então. É. Muito chique. Pra quem não conhece, a Paco é uma empresa que trabalha muito com... Peraí, corta, Biel. O que eu tenho que falar? Sustentabilidade. É isso, né? Você tá escrevendo? Tô tomando nota das coisas pra não fazer tosse de Papai Noel. É bom pra não esquecer. E pior que ele não foi me falando. Não falou nada? Ainda sobre Eu vou isso, falar mas que trabalha muito sustentabilidade, Sim. além de manter a água gelada aqui ela por muito também tempo. era patrocinadora oficial também do Ironman, alguma coisa do tipo, que ela tá junto da Ironman. Daí eu não vou Nada a ver. falar. Não, né? Não. Então é isso. Só Tá fala bom. isso, tem vários objetos Tá. lá, objetos, né? Qual que é o gancho aí que eu parei? Você lembra? Pra eu voltar? Falando em Falando em tosse, tosse, deixa eu beber minha deixa eu- água, isso. porque o tempo tá muito seco. É isso. Vou voltar do falando em tosse. Pode ir? Falando em tosse, agora a gente tá muito chique com esses copos da Paco. Vou tomar minha água aqui Pode agora. tomar. Pra quem não sabe, a Paco é uma empresa que investe muito em sustentabilidade. Então, além de você manter a sua água gelada, você sempre leva o seu copo, a sua garrafa e não fica usando coisas de plástico, certo? Muito importante. Bom, vamos voltar aqui. Tava falando de tosse, beber água. Tem como treinar a tosse certo, então. Tossir certo, espirrar certo. Espirrar certo. Espirrar certo. Então a gente faz tudo errado. Muita gente faz. Então, assim, eu sou formada em educação física e essa questão da respiração é muito pouco abordada, assim. Então, durante o exercício, é uma das coisas que a gente tem que reaprender, né? Reaprender. Porque a gente começa a treinar. Vamos lá, vamos começar a correr. Nunca fiz nada. Como que eu respiro? Do jeito que dá, Do né? jeito que eu consigo dá, ali, é. na sobrevivência, pra não morrer. Mas é uma coisa que não é muito, assim, Orientada, orientada, porque a gente mesmo, eu pelo menos não tive essa orientação na faculdade. Fui aprender estudando e comigo mesmo, né? Sim, testando, né? testando. E é muito importante, né? Principalmente a corrida. Então a gente tava falando, primeiro ponto de impacto é o pé. Então se a gente não faz treino de flexibilidade, amortecimento no pé, vai sobrecarregar a pelve. Também. E se eu não conseguir contrair meu abdômen da maneira correta, vai ficar tudo mole ali, solto, e vai gerar tudo isso que a gente tá falando. Então, reforça de novo que a gente vem falando dessa cadeia. Sim. A gente é um tudo junto, misturado. Sempre não tem vai como a ficar gente ali, né? isolar, né, as coisas. E pensando na respiração, principalmente em relação à perda urinária, uma das orientações que eu mais faço é respira, não prende a respiração. Que é uma das Respira. coisas que Então, respira. porque você tá... Outro exemplo, né? Musculação. A gente Musculação. falou das atletas de levantamento de peso. Carga alta, a galera vai pra apneia. E aí tem que respirar. Então, vai fazer peso, lógico, né? As atletas que pegam muito peso, a apneia vai entrar. Não tem Mas, como. tô começando a musculação agora, tô voltando meu pós-parto, sei lá. São cargas pequenas que não estão me exigindo muito, solta essa respiração. Era isso que eu ia falar. Né? Qual é a Organiza dica? assoalho pélvico, contração de abdômen e Solta durante o a esforço. carga. Então, eu vou fazer um Sei supino. lá, um leg press. Um leg press. Né? Carga e assopra. Para não correr o risco de fazer uma apneia e um estufamento de abdômen. Então, se a pessoa estiver na academia, daí você tá lá, aí a pessoa vai fazer um leg press. Você vê a barriguinha dela enchendo, tá errado. É igual Deu a ruim. tosse invertida. Invertida, exato. Entendi. Que pensa, a nossa musculatura de abdômen tá ali para controlar a pressão intraabdominal, Uhum. né? Todo mundo tem pressão intraabdominal, não tem como fugir disso. Mas se eu tô estufando, o abdômen não tá contendo essa pressão. Então, ó, quando você for na academia, presta atenção, porque muitas vezes a presta gente, atenção, a gente nossa, eu tô nem, a gente estufando. tá lá treinando, põe Não tá- uma música Não presta atenção. e não presta atenção. Então, se você fizer os exercícios com consciência, eles vão ser muito mais efetivos. Então, dá um trabalho, Dá um trabalho, você queria estar relaxando enquanto está Não. fazendo academia, mas pensa na respiração que é muito importante. Então, toda vez que for fazer um esforço, Deixa eu observar, né? solta o ar. Solta o ar. Eu falo para as pacientes, faz chaleirinha. Tss, tss. Deixa todo mundo lá irritado, mas faz chaleirinha. Não, ninguém vai irritar, tá É. todo mundo com fone. Não tá nem ouvindo a chaleirinha. Quem vai ouvir a chaleirinha? E observa o abdômen. Tô estufando? Tá errado. Tá errado. Tô percebendo uma pressão no meu assoalho pélvico? Tá errado. Pra chegar na pressão demora, né?
Não necessariamente, né? Se tiver uma fraquezona ali. Ah, é? É. Porque Então, tipo, ânus e vagina não é pra você sentir pressão em cima deles. Tá. Se tiver X, daí se tiver né, muito se eu tô fazendo um flácido- movimento e comecei a perceber meu ânus e vagina, é porque tem alguma coisa errada, Outra dica. né? Quando a gente tá saudável, a gente não sente nada. A gente não fica sentindo o ombro, a gente não fica sentindo a cabeça, a gente não fica sentindo dor no estômago, a gente não fica sentindo ânus e vagina. Tá entendido. Tá entendido? Então, se sentiu, se a sua atenção foi pra cá, tem alguma coisa que tá fazendo errado. Ou uma carga errada, uma amplitude muito grande pra mim, ou não tô respirando direito. Né? Muito interessante. Se virou, se sensação corporal virou um alarme, eita. E Tem aí, alguma coisa- e tudo isso que a gente tá falando vai refletir na saúde íntima, que é o nosso tema, né? Uhum. Tanto na relação sexual, Também. quanto na qualidade de vida. Sim. Então é importante também a gente falar da relação, né? Porque a gente sabe que a mulher atleta, por ter toda essa tensão, também pode ter alguma dificuldade na relação, ou Pode. né, ter algum problema que acaba normalizando mais uma vez. Às vezes a própria incontinência acaba sendo uma coisa meio constrangedora pra quem tem. Então, tipo, porque vai que eu perco xixi durante a relação, durante o orgasmo, não Já sei. acaba. Já fica meio assim. Ou às vezes, por tensão, tem dor na relação. E de uma musculatura que está mais rígida, ela também não vai receber todo o sangue, toda a circulação que precisa estar ali. Uma musculatura que não é bem irrigada, não é bem oxigenada. Se não é bem oxigenada, mais fácil de ter toxinas. Toxinas podem levar a mais dor, a menos lubrificação. Então vira uma cadeinha, um círculo vicioso. E daí com dor, Esquece. não vou transar direito. Se eu sei que eu tenho dor, então eu já vou também para a próxima relação já mais tensa. Então vai virando uma bolinha de neve. Se eu tenho dor, já estou mais tensa, como que eu vou lubrificar? E daí às vezes é difícil de sair daí. Então, ó, E daí mais um impacta motivo. na relação, impacta... Nem sempre toda mulher, né, tem uma boa comunicação com a parceria, então às vezes tem dor e nem comunica. E acaba aguentando ali. Fica aguentando ali, e daí você vai tensionando cada vez mais e vira uma bolinha que era assim, vira um bolão de neve. Vira uma bola de neve. Então a importância, pra mim o assoalho pélvico é muito importante, porque reorganiza tudo. Então, ele tá no centro do nosso corpo. Tá no centro. A pelve é o centro do corpo. Eu falo que ali é um arcabouço de um monte de coisa, de histórias. Porque se eu tenho uma dor no ombro, você vai saber que eu tô com dor no ombro. Eu vou andar meio estranho. Se eu tô com uma dor no quadril, eu vou mancar. Mas se a gente tem uma dor nessa musculatura, ninguém sabe. Se eu não verbalizar, se eu não contar pra ninguém, ninguém sabe. Então, eu falo que é um arcabouço de histórias, pode ser um arcabouço de abusos, de violências, de dores, de disfunções. E se eu não comentar e não for atrás, nunca ninguém vai saber. E isso aqui vai impactar na sua qualidade de vida, na sua autoestima quanto mulher, no seu desempenho no esporte. Então, Tudo. tem que cuidar. Então, gente, por favor, compartilhem esse podcast, porque é uma informação valiosíssima. Uhum. Isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Sim. E busque ajuda de especialistas, porque a gente só traz aqui informações de pessoas com credibilidade. Então, é isso. Porque informação a gente sabe que hoje a gente acha muito facilmente, mas a gente precisa ter informações de pessoas com credibilidade e que façam um trabalho sério nesse assunto e todos que a gente traz aqui, principalmente porque está lidando com a sua saúde. Sim. Então, quando... A gente leva com leveza. Sim, isso é muito importante, porque às vezes As tem pessoas um têm preconceito tem um ainda, né? né? Não vou me sentir muito bem. mas eu vou lá na físio e daí? O que vai acontecer? Ela vai ter que olhar? Vamos ter que olhar. Sim, mas é o trabalho dela. Assim como você vai no A gente escolheu ginecologista, olhar. A gente escolheu olhar. né? Todo mundo vai no ginecologista. Você sabe como que vai ser. Sim. Você vai fazer o exame lá, vai sentar na cadeira. Ninguém gosta, mas faz parte. E acho que até pra desmistificar, né? Eu falo que às vezes a gente valoriza muito, assim, tipo, ai meu Deus, mas vai pôr a mão lá, vai tocar, tal, mas não tem como a gente avaliar essa musculatura sem ser isso. Justamente porque não é um ombro, não é um joelho que a gente, olhando aqui dá pra ver. Então, se a gente não pôr o dedo, não palpar, não entender como essa musculatura tá funcionando mesmo, fica difícil ajudar, né? Sim. E é engraçado que devagarinho as pacientes elas vão ficando mais à vontade, elas vão se conhecendo, vão entendendo a importância,
vão percebendo melhor, então E chega lá numa boa, fica à e vontade assim, depois. vai se conhecendo também, que esse é um ponto também muito importante, que a gente sabe disso, mas a maioria das mulheres não se conhece, e aí acaba, durante o tratamento, se conhecendo. E aí consegue saber se tá com rigidez, se não tá, né? E muitas vezes a fisiopélvica, ela é um caminho pro autoconhecimento no nível, assim, mais básico, tipo, de ensinar a se higienizar, pôr espelhinho e mostrar, olha, aqui é seu clitóris, sua uretra, sua vagina, seu ânus. Porque muitas mulheres nunca nem se viram, tem vergonha, tem todo um tabu. Então, a fisio, muitas vezes, é essa oportunidade, uma janela de oportunidade para se conhecer. É um assunto delicado. É delicado, é íntimo, mas você vai viver a vida toda com esse corpinho. Dentro desse seu. corpinho, é seu. Né? É uma... Eu falo a mesma coisa que você ter uma casa e ter um quartinho que você nunca vai lá. É verdade, Eu boa. tranco lá e não olho para aquele quartinho, não sei o que tem lá dentro. Mas eu se tenho... tá empoeirado, se não tá empoeirado. É estranho, não é? É. Mas você vai ter que viver com ele. Você vai ter que entrar lá uma hora. Ou não? É bom, né? Tirar um pó de vez em quando, arrumar as coisas, né? E é a mesma coisa. Então, não deixa a pelvis ser esse quartinho trancado. Vai ver o que tem lá dentro. Às vezes tem um montão de coisa boa. É verdade. Um montão de Muito coisas, bom. de decorações pra casa. Que você nem sabe. Que você nem que imagina. nem imagina, porque nunca deu oportunidade. E isso é uma construção, né, Bru? Se a gente pensar, né, o que a gente estava conversando antes. É 2024, mas a gente ainda está numa sociedade super machista, super patriarcal, que valoriza muito o pênis, o corpo do homem, né? Aquela coisa da potência. E a gente não tem esse mesmo olhar pra gente. Sim. Muito menos pra pelve, pra vagina, pra essa musculatura. E é uma região muito potente. Tá ali segurando o órgão, dá luz, faz xixi, faz cocô, consegue... Tem muita coisa. E a gente Deixa de lado. deixa de lado. E se a gente usar isso a nosso favor, Nossa. né? Deixar a pelve nossa amiga, com mobilidade. Com mobilidade. Né? Isso vai melhorar muito a nossa Muito, vida. com certeza. Então, é muito importante cuidar disso. Por favor, cuidem. Rê, muito obrigada. Eu que agradeço. Esses assuntos são muito importantes de serem falados. Eu agradeço muito a sua presença. Eu adoro. Antes de terminar, preciso te falar que você pode ser membro do Sistema por apenas R$ 14,99 por mês. Você pode receber os nossos podcasts antes, ter dicas, conversar com nossos convidados. Então, você pode ser membro, não se esqueça disso. E, se você gostou aqui do podcast, está pensando em gravar um podcast, venha para o Estúdio O, aqui do Itaim, que é o melhor preço de Itaim, né? Então, não tem outro, tem que vir para cá. Eu agradeço muito. Deixe suas considerações finais. As minhas são: se eu pudesse dar esse conselho, eu quero que esse conselho chegue no mundo inteiro, porque cuidar do assoalho pélvico é muito importante. Mudou a minha vida, assim. Eu passei por isso, tive incontinência, fiz a reabilitação, não tenho vergonha de falar, porque eu quero que isso se espalhe, que é normal você esconder e achar que isso é normal. Então, eu passei por isso. E por isso que eu quero que ninguém passe pelo também, que eu né? passei. Exato. Então, eu falo muito disso. Trago especialistas para falar do assunto para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso. Então, é isso. É muito importante. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você cuidar do seu assoalho. Mas eu acho que é importante. Estamos num país que está envelhecendo. A gente vai ficar mais velha por mais tempo. Idade e gravidade, ninguém segura. Então, quanto mais a gente cuidar do corpinho como um todo, inclusive de pelve e assoalho pélvico, melhor é a nossa velhice. Então, eu falo que minha utopia é se todo mundo começasse a olhar para isso, talvez na infância, na adolescência, para já chegar na vida adulta conhecendo um pouquinho, para nem deixar as disfunções chegarem, né? Seria... Na gestação, no pós-parto, enfim. Mas como não é a realidade, então, quanto antes, melhor. Não sei se eu tenho questões, se eu não tenho questões. Passa por uma físio, avalia, conheça. O máximo que vai acontecer é você sair dali com orientação para sua vida. O que já está valendo. E se tiver disfunção, trata. Porque ainda vai ter aí, sei lá, 30, 40, 50 anos de vida pela frente. E você merece ter qualidade de vida pélvica, saúde íntima, sexual. Você merece. Enfim, você merece. E se a pessoa, quem tá ouvindo aqui, falar, não, legal, como que eu vou procurar uma fisiopélvica que eu possa confiar? Tem algum um guia? Eu acho que vale a pena entrar na Abrafisme, que é a nossa associação brasileira. Abrafisme.
que tem os membros lá. Então, todas as físios que têm título de especialista em saúde da mulher no Brasil são cadastradas na Abrafisme, tem o título de lá. E quem às vezes ainda não tá, você pode tentar entrar em contato com o CREFITO do seu estado. Entendi. Tá. Né? Então E a gente todo vai caso, deixar aqui. Joga lá no Instagram, que também acho que é uma ferramenta. Então, sei lá, Fisioterapia Pélvica Maringá. E o que acharem lá, tenta vasculhar se essas pessoas estão dentro dessas, né? Então isso São é muito... físios mesmo. Esse filtro é importante. Então, por esses favor, são vai buscar, vai especialistas. nesse site da Abrafisme Isso. para buscar. A gente vai deixar aqui na descrição. Isso. Tem o Insta da Rê também, que a gente vai deixar aqui. Fisiolá. Por favor, fale das suas redes. Meu é Fisiolá, tudo junto. Que as pessoas acham que é Fisiolá. Mas não é. Mas depois eu fiquei pensando que eu deveria ter pensado nisso. É verdade. Ficou muito maravilhoso. É mais Fisiolá com H no final. E se alguém também precisar de alguma coisa, eu tô super à disposição. Seja para procurar também profissionais próximos de você. Tem profissionais que conseguem dar uma atenção online, né? Virtual, acho que hoje o EAD facilita muito, mas logicamente não vai ter essa questão da avaliação presencial que é tão importante. Mas pelo menos já dá para dar uma direcionada também. Dá para entender, fazer um pouquinho. primeiro diagnóstico ali, né? Saber se precisa Como ou questionário, não. a gente consegue pelo menos dar uma olhada. Mas se conseguir presencial, melhor dos mundos. E se cuida, porque você merece. Isso. É isso. Muito obrigada. Curta, compartilha, manda para todo mundo isso, por favor, vai melhorar a sua vida. Pra todo mundo que tem assoalho pélvico. Tá. Pra todo mundo que tem assoalho pélvico. É isso. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!